Atenção. Estamos no ar. Um bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos. Eu, na condição de membro da Comissão de Justiça e presidente da Comissão de Obras e Serviços dessa casa, nós promovemos essa reunião nesta manhã em razão de uma proposta do Ministério Público Federal. O doutor Pedro, aqui presente, patrocinou uma ação há mais de 20 anos e, decorrido todo esse prazo, o Ministério Público saiu vencedor em relação a uma ação contra a CPFL, em razão de cobranças indevidas de tarifas sociais à época. E dessa condenação resultou num aporte financeiro, ou seja, numa condenação milionária, que hoje se aproxima na casa de 12.400.000. O doutor Pedro, após uma reunião com a Comissão de Obras na Prefeitura Municipal e a chefe do Executivo, a prefeita Suelen Rosim, ele pediu que nós reuníssemos aqui a Câmara Municipal em razão da necessidade de fazer esse investimento na cidade de Bauru, e provavelmente o investimento proposto, teremos que fazer alguma alteração na lei da contribuição de iluminação pública. Em razão disso, a presença e a participação do Poder Legislativo nesse cenário é de fundamental importância. Caso essa Casa de Leis não venha a aceitar a proposta ou não venha a rejeitar a proposta, vamos dizer assim, se assim acontecer, esse recurso provavelmente será destinado e direcionado a outra cidade, dentre as 50 que estão contempladas nessa ação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de... acho que para não fugir um pouco do escopo, dar a palavra ao doutor Pedro, para que o doutor Pedro possa fazer uma explanação do que foi essa ação, do que resultou essa ação, da importância dessa ação e a necessidade urgente de tomarmos uma decisão para investimento desse recurso. Doutor Pedro, eu quero agradecer e também agradecer mais uma vez aqui a prefeita Suelen Rosim, chefe do Poder Executivo, agradecer aqui a vereadora Estela, aqui ao meu lado. Olha só, hein, vereadora Chiara, esquerda a Estela e à direita a prefeita Suelen Rosim. E agradecer a presença de todos os vereadores, vereadora Chiara, vereador pastor Edson, vereador Júnior Rodrigues, vereador Sérgio Brum, vereador Bira, deixa eu ver se tem mais algum vereador aqui presente, o Marquinho tirando foto, enfim, a presença dos secretários, a presença da iniciativa privada, da empresa Zopone. E eu passo a palavra já diretamente ao doutor Pedro para que a gente possa ser o mais célere possível. Em seguida, passamos a palavra ao Eduardo. Okay. Bom, bom dia a todos. Agradeço pelo convite, por estar aqui para explicar essa iniciativa. Como o doutor Meira falou, como o vereador Meira falou, não está saindo? Está saindo. Passa, só puxa um pouquinho mais. Ah, tá. Estão ouvindo? Agora melhorou, né? Bom, vamos começar de novo. Agradeço o convite por estar aqui para explicar um pouco essa iniciativa. Como o capitão Meira falou, se trata de uma ação civil pública proposta há 20 anos atrás, e o Ministério Público saiu vencedor nessa ação. E o que acontece? O correto seria restituir os valores dessa ação para os consumidores que foram lesados à época. Acontece que, passado mais de 20 anos, a CPFL não tem mais os dados desses consumidores, o Ministério Público não tem como levantar esses dados, e uma das possibilidades da ação civil pública era executar um valor aproximado do que seria esse débito e depositar no Fundo de Direitos Difusos, um fundo federal. A outra possibilidade é aplicar em projetos na região. O valor
devido é uma coisa totalmente definida por ele é calculado por estimativa. Eu digo que é 80, a CPFL diz que é 3. Nós estamos tentando chegar num acordo e esse acordo contempla uma iniciativa que a CPFL propôs de fazer um projeto de eficiência energética. Uma das coisas que a CPFL se compromete a fazer, tem uma outra obrigação, mas uma delas é essa de executar um projeto de eficiência energética no valor de 12 milhões e 400 mil reais em um município da região que o Ministério Público Federal escolher. Eu pedi, quando a CPFL fez essa proposta, que verificasse aonde que se conseguiria a maior economia, com a aplicação da eficiência energética. Pelo levantamento da CPFL, o primeiro município que conseguiria uma maior energia seria Bauru. E por força das lâmpadas que tem aqui, que seriam trocadas. Então, feito esse primeiro levantamento, eu procurei então a prefeita, falei do projeto, mas como esse projeto é um projeto, como essa ação é uma ação que beneficia em torno de 50 cidades da região, na época que entrou com a ação, hoje a base da Justiça Federal é menor, mas na época eram 50 cidades, eu me sinto na obrigação de contemplar, fazer projetos regionais também com o resultado dessa ação. Então a proposta que eu fiz à prefeita foi de que seja restituído pelo prazo de 5 anos para aplicação em projetos o valor da economia gerada com esse projeto de eficientização energética. A proposta, sendo bem rápido e concreto, seria a restituição de 80% do valor da economia para aplicação em projetos regionais na região. Desses 80%, no mínimo 10% continuariam em Bauru, desses 80%. E é basicamente isso, as vantagens que eu vejo para o município é o fato de que a CPFL se compromete a continuar com a manutenção desse parque que vai ser trocado, porque existe uma ação judicial do município contra a CPFL, porque a ANEEL autorizou a concessionária a transferir a manutenção para o município. O município paga por essa manutenção, mas é uma taxa, um valor ainda que compensa para o município pagar para a CPFL do que assumir essa obrigação. Pelo menos eu entendo que o município entende isso, tanto é que entrou com a ação para exigir que continue com a CPFL. Mas quando você faz uma intervenção no parque de iluminação, a CPFL sai fora, mas o compromisso que eles assumiram é que eles continuariam com a manutenção. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é o fato de você não precisar passar pelas agruras de fazer uma licitação para contratar esse serviço. A partir do momento que houver o aval dessa casa, e eu sempre fui claro com a prefeita, desde o primeiro dia que eu sentei com ela, que esse projeto só seria implementado se houvesse o aval da Câmara Municipal, se não houvessem dúvidas a respeito de que isso traz vantagem para o município. Eu peço aos senhores, se alguém tiver dúvida, vote contra. Eu não quero que tenham dúvidas a respeito disso. Na dúvida, vote contra. Porque existem vários outros municípios. Eu vou tentar convencer um outro município de que é vantajoso para o município. Mas se a área técnica da prefeitura, se o jurídico de vocês entenderem que não é possível, votem contra. Esse investimento irá para um outro local, porque eu tenho que resolver essa questão. O meu problema o único problema que eu tenho é tempo. O tempo, ele contra os interesses públicos e sociais, ele é longo. A favor, ele é curto. Ele é longo porque demorou 20 anos a ação. Agora, ele é curto porque abriu-se essa janela de oportunidade de fazer esse acordo. Essa ação transitou em julgado já. A CPFL está entrando essa semana com ação rescisória para rescindir esse julgado. Então, assim, o tempo é curto. Nós precisamos ver. Fazendo o acordo, eles vão desistir da rescisória. Mas, assim, o tempo é curto e eu tenho que resolver essa questão, até porque também faz 20 anos que estou mexendo com essa ação, está na hora de dar um resultado para a sociedade a respeito disso. Então, assim, o que tem que se criar é uma engenharia jurídica de como que esse recurso retorna para que o
Ministério Público indique para projetos regionais, né? Essa é a proposta que eu fiz à prefeita. Falando ainda das vantagens, eu falei a questão da licitação, falei a questão da vantagem em relação a continuar com o parque em manutenção com a CPFL, né? Em relação à licitação, o tempo que isso levaria, a partir do momento em que houver o aval da casa e que a gente tiver arredondado juridicamente essa engenharia, a CPFL assume o compromisso de, em 18 meses, trocar essas 13.400 e poucas lâmpadas, e isso já começar a gerar essa economia para o município, né? Outra vantagem, os 20% da economia já vão ser gozados imediatamente, né? Os 80% é que seriam recolhidos para o fundo para aplicar em projetos regionais, mas depois de 5 anos, os 100% dessa economia e daí doravante será sempre dos munícipes e do município. Não sei se eu estou esquecendo de mais algum detalhe. Eu acho que é isso, basicamente é isso, né? Eu, mais uma vez, agradeço e também peço para os senhores, assim, para mim é muito tranquilo. Sem o legislativo, não se caminha nessa, né? Porque você tem que ter uma engenharia jurídica, tem que ter uma autorização para fazer isso, né? E se tiver dúvida, acho melhor votar contra. Teve dúvida, vota contra mesmo, porque eu não quero aqui, achar que isso é um interesse pessoal meu. Eu estou fazendo isso, isso é muito mais difícil para mim do que se eu fosse fazer o tradicional. O tradicional era recolher para o Fundo de Direitos Difusos. Sabe quanto esse dinheiro chegaria na região? Nunca. 3,1 bilhões que existiam no fundo, no final de 2021, eles foram recolhidos para o Tesouro para pagar a dívida pública. Teve uma emenda constitucional que autorizou os dinheiros dos fundos federais, exceto saúde e educação, o que tivesse saldo no final do ano ia ser recolhido para pagar a dívida. Então, houve 3,1 bilhões que estavam no Fundo de Direitos Difusos, foram recolhidos para pagar a dívida. Não que pagar a dívida não seja importante, é importante pagar a dívida, né? Você precisa, isso melhora a economia do país. O problema é que está havendo um desvio de finalidade. Esse recurso era para ter voltado para a sociedade. E se acumulou em 3,1 bi porque foram sendo contingenciados esses recursos. Não era para ter todo esse saldo lá. Agora que tem todo esse saldo lá, simplesmente transferiu para pagar a dívida. Então, para mim, era mais fácil executar e mandar para o fundo esse valor. É muito mais fácil. Ao fazer isso, eu vou ter que depois acompanhar todos esses projetos regionais, né? Vou ter que escolher os projetos que vão ser apresentados aí pelos municípios, vou ter que acompanhar isso, porque a gente tem a preocupação de saber se esse recurso realmente vai ser aplicado adequadamente, e isso é dever também do Ministério Público acompanhar. Então, vai me dar muito mais trabalho. Então, se houver dúvida, né, é melhor realmente a gente ser claro, né, e falar, olha, não há interesse e nós tocamos para frente e eu vou ter que arrumar uma outra forma de fazer com que isso volte para a região. Tá? Eu agradeço muito, inclusive, como eu já falei para a prefeita e já me comprometi, em projetos, né, de políticas de mulheres, né? Aproveitando que hoje é o Dia da Mulher, né, em projeto de política de mulheres, né? A prefeita sabe da minha preocupação e eu tenho sempre falado com ela sobre isso, né? O meu sonho é que um dia a gente tenha sempre metade, pelo menos, do poder legislativo, do poder executivo, né, distribuído entre os sexos, até porque as mulheres são ou 50% é um pouco mais do que isso da população, né? Eu me comprometi, inclusive, com a prefeita, com a Casa da Mulher Brasileira aqui em Bauru, e já falo para os senhores, né? Eu não posso repassar todo o recurso, né? A casa é em torno de 7 milhões de reais, 7 milhões e meio. Eu não posso repassar todo o recurso, porque senão fica tudo no município de Bauru. E a região que foi beneficiada. Mas eu já me comprometi. Metade desse valor pode ser repassado para a Casa da Mulher. Falta achar emendas parlamentares para a outra metade. O projeto da Casa da Mulher Brasileira é um projeto importantíssimo, que é um local único, onde a ideia é onde todas as mulheres vão ser atendidas ali. Nesse local vai ter fórum, vai ter delegacia da mulher, vai ter saúde, vai ter assistência social, vai ter apoio jurídico, né? É um projeto do governo federal. Nós vamos conversar, a prefeita participou dessa reunião, inclusive. O projeto está lá, é bonito, eles fornecem o projeto. E cadê o recurso? O recurso vocês têm que correr atrás de emenda parlamentar. Né? Então, eu me comprometo, se a prefeita conseguir metade com emenda parlamentar, a outra metade pode vir desses recursos, inclusive. Né? Mas eu só estou dizendo tudo isso porque o que eu quero realmente é que esse recurso volte para a sociedade aqui, para a sociedade da região, né? Já que a ação civil pública foi proposta aqui. Tá? Mas eu agradeço mais uma vez aí, espero que a gente consiga implementar isso aqui em Bauru.
Obrigado, viu, doutor Pedro, pelas suas palavras e também pela sua proposta aí de uma criação da Casa da Mulher. Aliás, o doutor Pedro falou uma outra coisa até interessante sob a ótica política, da criação de uma secretaria municipal dedicada exclusivamente às mulheres, né? Esse também que é um viés que o senhor defende, um viés que também eu tenho certeza que chegando aqui nessa Casa de Leis será muito bem-vinda. Eu vou agora, dando uma sequência aqui, passar a palavra à prefeita municipal, para que ela possa falar em nome do Executivo, porque a proposta do Dr. Pedro, do Ministério Público Federal, lógico que ele foi primeiro, inicialmente, procurar a prefeita municipal, e sabendo que em Bauru já existe um processo de uma PPP destinada à iluminação pública, então talvez a grande estratégia que nós temos que pensar agora é como conciliar o investimento com a PPP que se vislumbra acontecer no futuro próximo. Então, eu passaria a palavra à prefeita municipal, em seguida ao Eduardo, para que ele possa fazer a explanação técnica daquilo que se pretende fazer com o recurso, caso seja, de fato, aportado na CPFL e o benefício que isso vai proporcionar à cidade de Bauru. Prefeita, obrigada, a palavra Nelmira. à minha direita, a prefeita Suelen Rosim. Bom dia para todos, bom dia, Coronel Mira, presidente, bom dia a todas as mulheres aqui presentes, né? Não poderia deixar de enaltecer um dia que é muito especial para a gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que o doutor Pedro esclareceu alguns pontos importantes. Quando ele nos procurou, a grande preocupação era realmente fazer com que isso fosse possível, né? Para o município não seria legal perder um recurso de quase 2 milhões de reais, que seria um investimento em 18 meses, para um assunto que a gente tem uma demanda e uma grande necessidade do município. Mas acho que o grande desafio aqui é a gente conciliar um projeto já em andamento, tivemos inclusive reunião recente sobre a PPP de iluminação, com um projeto do Ministério Público. Acho que para nós é muito viável fazer dar certo, então acho que em várias mãos, logicamente que nossa grande dificuldade é o tempo, sem dúvida, porque a gente vai precisar, é uma das coisas que ele comentou, é bom para a cidade, mas o tempo ele vai ter que acompanhar um pouco mais o ritmo dessa necessidade quase que imediata. Nós enviamos esse processo, inclusive o pedido do Dr. Pedro, para o nosso jurídico. A gente acredita que ao longo dessa semana a gente já tenha um parecer jurídico do município acerca de quais seriam as opções para realmente fazer isso dar certo, né? Fazer com que o investimento seja possível, desde que a gente respeite todas as especificidades necessárias e consiga fazer o investimento, consiga inclusive fazer com que essa economia seja repassada a outros municípios, que um dos formatos seria por um modelo aí para linkar todos os municípios de consórcio, que até então nós não temos uma ferramenta que nos permita repassar isso para outros municípios, essa economia, né? Eu acho que a ideia da reunião é muito bem-vinda, até para a gente alinhar todas as dúvidas com relação a isso. Não será a última, pelo contrário, a gente ainda aguarda esse parecer jurídico para entender como que o jurídico enxerga essa situação e, ao mesmo tempo, como a gente pode discutir a viabilidade da PPP da iluminação e, ao mesmo tempo, um projeto que é um pouco mais imediato. Em 18 meses, nós conseguiríamos ter uma mudança bastante significativa. Até porque esses 12 milhões não resolveria totalmente o nosso problema de iluminação pública no município. Acho que é um grande ganho, um grande avanço, mas a gente ainda tem essa pendência e essa necessidade de estender um pouco mais de segurança, iluminação e LED para outras regiões da cidade. Acho que basicamente é isso, eu também estou à disposição, mas acho que é legal a gente aproveitar para esclarecer as dúvidas pontuais sobre o assunto aí. Obrigada. Obrigado, prefeita. O Eduardo, tão logo o doutor Pedro, obviamente que já iniciou a execução da ação, vamos dizer assim, porque a ação rescisória, né, doutor Pedro? Se eu estiver enganado, o senhor que é um militante na área jurídica, a ação rescisória, ela não suspende a execução. Por isso que o senhor pode dar sequência, né, a esse acordo com a CPFL. Então,
enquanto a ação rescisória vem ou não vem, o Dr. Pedro ele pode dar sequência a isso. E o Dr. Pedro procurou a CPFL para que a CPFL apresentasse uma proposta, uma sugestão, né, para uso desse recurso dos 2.400.000. Aí o Eduardo, como representante aqui da companhia, ele vai apresentar um esboço do que a CPFL pretende fazer caso nós tenhamos o acordo aqui hoje discutido, ele entre em vigor. Por favor, Eduardo. O microfone? Não, nós vamos arrumar um microfone para você. Tem fio ali. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Então, eu sou o Carlos Eduardo Camargo, consultor de relacionamento da CPFL. Bom dia aí em nome da prefeita, a todas as mulheres. Parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher, esse dia tão importante. Obrigado, Meira. Em nome da presidência, cumprimento todos os vereadores. Bom, gente, aqui até o Juliano, nós tivemos essa apresentação já, né, doutor? E o Juliano não pôde estar presente, que é o engenheiro especialista lá da nossa área de eficiência energética, mas eu vou repassar para vocês de uma forma mais simples da proposta. Então, aqui foi selecionado aqui uma conta de energia, né, onde a proposta é em cima da tarifa com impostos, não sem a bandeira tarifária. Isso é importante ressaltar, tá? Então, hoje nós temos uma bandeira aí, escassez hídrica, vermelha patamar 2, tal, tá caindo, há uma tendência de reduzir, né? Essa questão da bandeira tarifária, mas os valores considerados foram a tarifa com impostos, tá? Tem um consumo médio aí de 2.739.000 aí, 986,92 kWh mês. Então, foi feito esse estudo em cima dessa conta, um valor alto aí de 1.700.000. Qual que é o resumo aí do projeto, né? Então, a questão da tecnologia LED, ela possibilita aí a redução de potência instalada em pelo menos 50%. Isso é o estudo que foi feito. Hoje, o Parque de Bauru possui aí aproximadamente 46.000 pontos, 46.612 pontos cadastrados. A proposta inicial que foi discutida aí várias vezes, várias reuniões aí com o MPF, foi que contempla as lâmpadas convencionais da maior potência, 250 watts, onde a substituição para LED resultará no maior economia para o município. Então, isso foi uma premissa aí do projeto, de a gente estar atendendo essas de maior potência, que com certeza a grande maioria vão estar aí nas avenidas, lugares de grande fluxo aí do município. Então, a quantidade que chegou foi a troca de 13.790 lâmpadas, 250 para uma LED nova de 100 watts. Teríamos aí uma economia ano de aí 8.495 mega, sendo uma economia aí financeira de 3.818 aproximadamente, e um investimento por parte da CPFL de 12.402. Aqui é só mais uma questão de uma característica aqui, que foi feita, aqui foi lá em Sorocaba. Assim, a questão da evolução da tecnologia, o aumento da demanda, a questão do mercado mesmo, maior vida útil, LED, a garantia, redução com gastos com reposição e também redução com gastos da manutenção. Aqui é só equivalência, né? O 250 seria o LED de 100, aqui
o de 150, que também tem uma grande parte aqui de Bauru, estaríamos indo para um LED de 70. Mas hoje nós vamos discutir aqui as lâmpadas de 250, que é o maior parque aqui do município. Como se faria isso? Com total transparência e envolvimento aí da Secretaria de Obras, né? Seria auditado aí pela Secretaria de Obras todo o estudo, e isso passaria aí pela Secretaria de Obras. A tecnologia, né, que seria utilizada aí é o Dilux 4.12, é um software de simulação, e sempre seguindo aí a questão das normas técnicas, tá? Os tipos de vias e índices mínimos de luminosidade. Então, a questão dos parâmetros da rua, a distância média entre postes, a altura média de instalação luminária, comprimento do ângulo do braço, números de faixa de rolagem e estacionamento, também a distância do centro da luminária no poste. Então, seria essa a tecnologia utilizada, que né, as empresas têm familiaridade com esse software. E aqui seria mais ou menos aqui a questão da foto aí do conjunto, né? O LED, com a tecnologia LED, a gente elimina o reator, trocaria aí todo o conjunto da iluminação pública. O braço, gente, o braço fica, troca-se o conjunto, tá? E aí tem a questão dessa eficiência, tudo atrelado aí à certificação do Inmetro, que também utiliza equipamentos com o selo do Procel. Inicialmente, de uma forma muito resumida, seria essa proposta, mais uma vez ressaltando, tudo isso em comum acordo com a Prefeitura, Secretaria de Obras, tá tudo junto. Era isso inicialmente, a forma muito resumida e simples. Muito obrigado, Eduardo. O doutor Pedro pede novamente a palavra. Por favor, doutor Pedro. Eu quero anunciar aqui a presença do vereador Manuel Lozila e também do vereador Borgo, virtualmente acompanhando a nossa sessão. Eu só queria complementar, porque tem uma vantagem aqui que eu gostaria de destacar que o Carlos falando passando, que é o seguinte: a economia gerada, que teria que ser restituída para projetos, é no valor da tarifa básica. Nós temos os sistemas de bandeiras, né? Então, o município também é afetado. Nós, consumidores, somos, e a iluminação pública também é. Então, se você paga uma bandeira vermelha, a tarifa é muito maior. O que vai ser restituído para projetos não vai ser essa tarifa da bandeira vermelha, vai ser a tarifa sempre básica. Então, quando houver a bandeira, ainda vai ter o ganho da bandeira para os consumidores, né? Primeira coisa. Segunda coisa, eu não sou, como eu falei, especialista da área de energia. O que eu fiz desde quando eu comecei essa conversa com a CPFL? Eu pedi para o Carlos Augusto Kirchner, que é do Sindicato dos Engenheiros aqui de Bauru, acho que não sei se todos conhecem, é especialista em energia, que está me auxiliando no Ministério Público tecnicamente, né, desde o começo, né, e demonstrando, apontando aonde existem problemas, apontando aonde existem vantagens, apontando as questões técnicas, né. Infelizmente, o Kirchner não pôde hoje comparecer aqui, ele poderia esclarecer algumas coisas, inclusive sobre eventual impactos em PPP. Ele está com problema de saúde, ele não pôde comparecer. Mas a CPFL se compromete, inclusive no acordo, a fazer essa instalação de acordo com as normas técnicas da ABNT. Quer dizer, toda a instalação vai ser feita de acordo com as normas. Até porque essas lâmpadas LED, o senhor sabe que ela tem uma garantia mínima de 5 anos. A sobrevivência delas é muito maior, mas a garantia mínima do fabricante é de 5 anos. E o fabricante só garante aquelas lâmpadas que foram instaladas adequadamente de acordo com as normas da ABNT. Então, é uma outra obrigação que a CPFL assume. A outra obrigação que a CPFL assume é o descarte ambientalmente adequado das lâmpadas de vapor de sódio e de vapor metálico. Porque tem que haver um descarte, são 13 mil pontos de lâmpada. Você não pode pegar isso e jogar no lixo, né? Existe uma metodologia para fazer o descarte ambientalmente adequado. Há um compromisso também da CPFL nesse sentido. Outro impacto positivo é a questão ambiental. As lâmpadas de LED são
muito menos poluentes do que as lâmpadas de vapor de sódio e de vapor metálico que existem. Quer dizer, então, é uma outra vantagem. E com relação ao impacto na PPP, eu já adiantei para a vereadora Estela que tem essa preocupação legítima e importantíssima, né, de saber se isso atrapalha ou não atrapalha os projetos futuros para o município de uma PPP. Eu não tenho condições tecnicamente de dizer se isso atrapalha ou não, né, mas acho que o município tem área técnica para isso, a Câmara deve ter alguém que pode auxiliar tecnicamente isso, e depois eu posso também pedir a opinião do Carlos Augusto Cristo, porque o Carlos Augusto Cristo, ele é o assistente técnico do Ministério Público, mas ele é uma pessoa preocupada e sempre foi com o município, com o que é bom para o município, né? Mas de fato, essa é uma questão que eu acho que a Câmara tem que se debruçar, sim, tem que ver se isso... Pode ser que isso no primeiro momento seja positivo e no futuro isso não seja bom, né? Aí não é um bom negócio mesmo, entendeu? Eu tenho que ver isso com calma e decidir isso. Eu volto a enfatizar só que o meu problema é tempo. Eu realmente me desculpo com os senhores, mas meu problema é tempo. Eu não posso esperar muito essa discussão, porque senão eu perco essa janela de oportunidades de fazer esse acordo, de sepultar essa ação e ir para outras, né? Inclusive contra a CPFL, tem outras. Obrigado, doutor Pedro. Eu entendo o seguinte, né? Diante de todo esse cenário, eu vou passar a palavra aqui à vereadora Estela, até como membro do Legislativo. Nós vamos, obviamente, agora, a prefeita mesmo disse que a equipe dela, em especial do jurídico, está construindo um projeto de lei ou construindo uma saída jurídica para que essa proposta seja viabilizada. É algo que depende única e exclusivamente da iniciativa do Executivo para que a proposta chegue aqui. É lógico que essa conversa antecipada, a CPFL colocando aqui o seu posicionamento técnico e o doutor Pedro colocando o seu posicionamento em relação ao ganho da ação, ou seja, a ação que foi contemplada Bauru e outros municípios, é de fundamental importância para que a gente já tenha um amadurecimento sobre aquilo que nós vamos discutir no futuro próximo. Ficou claro aqui que tanto que o doutor Pedro disse, como o Eduardo, principalmente o doutor Pedro, é o tempo. Ele precisa que essa decisão, né, ela tenha assim seja a mais breve possível, lógico que vamos estudar também, mas por quê? Caso contrário, esse recurso que ele dispõe hoje na execução, ele pode ter que entregar ao governo federal para um fundo. Esse fundo vai a fundo perdido e aí praticamente esse dinheiro se perde nesse universo trilionário do nosso orçamento nacional. Essa que é a grande verdade. Pois não, doutor Pedro? Não, eu quero provocar o senhor aqui o máximo. Deixa eu esclarecer isso, porque isso pode gerar dúvidas, e tudo que gera dúvidas que não fica bem esclarecido atrapalha, né? Não é culpa sua, talvez a minha incapacidade de explicar. Esses 12 milhões e 400, na verdade, a proposta da CPFL não é recolher isso em pecúnia, então isso não iria para o FDD. Então, os 12.400 que ele se propõe é aplicar em eficiência energética. Então, esses 12.400, se não aplicar em Bauru, eu vou ter que arrumar um outro lugar para aplicar, na verdade. Esse não iria para o FDD, os 12.400, tá? Só para deixar claro, né? Então, esse não teria essa perda. O que teria a perda, no caso, né, se o município não eu falo perda da minha ponto de vista, né? Porque é uma questão de ponto de vista, né? Mas assim, do meu ponto de vista, seria uma perda para o município se o município não entendesse que não é válido para ele, não conseguisse se manifestar em tempo mais curto. Eu teria que fazer isso em um outro município, arrumar uma outra iniciativa para esses 12.400, tá? Só para deixar claro isso, tá mesmo? Ou seja, se nós não aceitarmos o recurso, o município não aceitar o recurso ou não viabilizar o aceite desse recurso, obrigatoriamente o senhor tem que destinar a outro, é isso? Eu tenho, para poder solucionar a ação, eu vou ter que arrumar uma outra destinação, né? Um outro município, um outro tipo de aplicar, né? Existem outras possibilidades que não seja iluminação pública também, né? Essa foi a primeira proposta que a CPFL fez, né? Poderia ser uma outra proposta, eficientização de prédios públicos? Pode, é mais complexo,
porque uma eficientização, já vou até antecipar isso, uma eficientização de prédios públicos, depende de obras e de serviços de mais longo prazo. Como é que você faz a eficientização? Grosso modo, eu não sou da área. Você primeiro entra no prédio e verifica tudo que está errado de instalação elétrica ali. Tudo que está errado de iluminação natural. Então, às vezes, primeiro precisa fazer, inclusive, obras de construção civil para você primeiro regularizar, eficientizar ao máximo aquele pé. Depois você entra com uma segunda etapa, que seria a instalação de energia fotovoltaica. Aí você completa o processo. Para você fazer isso em 50 prédios, isso vai demorar muito tempo, porque você precisa fazer um diagnóstico, eventualmente fazer obras de construção civil, né? Mas é uma possibilidade, né? Que a CPFL não ofereceu. O que a CPFL ofereceu foi iluminação pública, né? E você tem outras que você pode fazer, eventualmente, uma obra em algum equipamento público que demande muita energia, ver como é que você consegue eficientizar ali e conseguir um retorno também. Também é uma possibilidade, mas que a CPFL não ofereceu. O que a CPFL ofereceu para mim foi iluminação pública, né? Então, se a gente não conseguir caminhar com isso, eu vou ter que ver essas outras alternativas, talvez em outro município, talvez no município de Bauru, né? Mas, assim, o tempo corre não contra mim, especialmente, porque eu não vou levar um centavo disso, mas contra o interesse público, o interesse social, né? Quanto mais rápido a gente conseguir amarrar isso, a gente tem a garantia do retorno, né? Lembrando, como eu falei, que o compromisso da CPFL, escrito, assinado, é em 18 meses entregar o projeto completo, pronto, para a cidade. Tá? Ok, doutor Pedro. Por favor, vereadora Estela, à minha esquerda. Sempre, Mira. Sempre à sua esquerda. Bom dia a todos e todas. Quero, neste 8 de março, cumprimentar todas as mulheres, na figura da minha companheira aqui de parlamento, a vereadora Chiara Ranieri, que tem aqui ao meu lado resistido bravamente aos grandes temas aqui do nosso município. Quero saudar o doutor Pedro, não só pela iniciativa, mas porque algo se destacar na sua atuação enquanto promotor federal na ação de gênero. Esse recorte é muito importante porque, numa época em que as pessoas se perdem com o lugar de fala, você não precisa ser uma mulher para sentir a dor da mulher, no momento que a gente passa no Brasil e no mundo de violência, né? Ontem eu citava aqui números assustadores que crescem a cada dia de feminicídio e de outras violências, né? Tem N tipo de violências que uma mulher pode sofrer, e o quadro pós-pandemia trouxe isso de forma muito acentuada, doutor Pedro. E eu enalteço também o quanto persegue a ideia de que nós precisamos de uma Casa da Mulher Brasileira em toda a sua concepção, a Casa da Mulher Brasileira, que é fruto dos apontamentos de violência de gênero a partir de 2013 com a Comissão Parlamentar Mista, não é? E que o governo Dilma Rousseff criou como uma política pública de atenção completa para mulheres em situação de violência, que diversos estados e municípios já têm, como a capital, por exemplo, e que de fato não é simbólico, efetua efetivamente esse trabalho. E quero parabenizá-lo também pela ação que o Ministério Público Federal, sob a sua tutela, tem travado na questão também de gênero com a lei do minuto seguinte. E quero dizê-lo que estarei apresentando no mês de março, eu sempre apresento ações, projetos, iniciativas e vídeos que trata do tema, e na próxima segunda-feira eu estarei apresentando acerca deste projeto do Ministério Público Federal, e já peço aqui deferência a todos os pares da casa para que a gente possa afixar em seus gabinetes e deixar lá também, em cada gabinete, um pouco dos folders explicativos acerca do projeto da lei do minuto seguinte, que é muito importante, que naturalmente não é o tema desta nossa discussão, mas seguramente é um tema transverso que precisa ser, a cada oportunidade, assim como o doutor Pedro faz, ser colocado de público. Eu quero fazer uma reflexão aqui, e aí eu parabenizo de novo o doutor Pedro por consultar o Legislativo, por ouvir a Casa.
Parabenizo o vereador Meira ao trazer o tema e abrir a possibilidade ontem de que essa reunião acontecesse, e me coloco aqui como alguém que disse que achava necessário, que achava importante. Não é, doutor Pedro? É importante receber recursos, sobretudo quando não nos impõe nenhum custo, entre aspas, de contrapartida. Mas é necessário fazer uma reflexão, ainda entendendo os prazos da justiça, que são realmente, curtos, de certa forma, e que os debates políticos, às vezes, ensejam com essa complexidade, um aprofundamento que possa trazer transtornos a esse objetivo. De qualquer forma, entender que ouvir os 17 parlamentares dessa casa é uma forma de se construir uma política pública com recursos decorrentes de uma ação também da promotoria, e que tem que reverter em benefício da população, é extremamente importante. E aí eu cito como exemplo, até acho que está aqui representantes da empresa, que na parceria com o governo anterior, executou esse projeto, fez essa parte técnica para o chamamento. E, infelizmente, com todo respeito aqui ao Gazeta, enquanto ex-prefeito, enquanto figura política, o lapso de esquecer que medidas dessa natureza precisariam ouvir o parlamento, levou a um imbróglio de alguns anos, ao travamento deste processo de parceria público-privada. Portanto, aqui, eu que sou uma perseguidora do respeito aos ritos, às formas e às instituições e o Pacto Federativo, esse lapso do governo Gazeta, ao ignorar o parlamento, levou a esse momento que nós estamos vivendo. E eu, sabedora que sou, assim como os demais, que se busca dar seguimento a esse processo, anulando algumas medidas, até porque também teria que passar pelo Legislativo, essa parceria de qualquer maneira, então o Gazeta, ao fazer o chamamento, também não estava resolvendo nada num primeiro momento, que obviamente ia ter que voltar a essa casa, enfim, a gente acaba sempre voltando ao debate de que o Executivo tem o seu papel, o Legislativo tem o seu papel, e assim como é importante que o Legislativo entenda o poder discricionário até certo ponto do Executivo, é importante que o Executivo entenda, respeite, consulte e siga sempre os ritos. Por isso essa reunião é importante. E eu pontuei aqui ontem a minha preocupação, nós estamos no campo da iniciativa privada. Tanto a CPFL não tem mais o seu caráter de empresa pública, é uma empresa, portanto, cumpre o seu papel até um certo ponto, mas também almeja o lucro, naturalmente. E a parceria público-privada também não vai trazer nenhum Papai Noel para resolver questões importantíssimas. E eu vejo a iluminação pública com a complexidade que o tema tem. Não é mais um ponto ou dois de luz. A iluminação pública é segurança pública, é acessibilidade, é saúde, porque onde não tem iluminação não chega viatura, não chega ambulância, não é? É segurança para a juventude, para mulheres, é para o trabalhador, enfim, é muito complexo. Diz respeito a uma política pública que, na sua integralidade, diz respeito a uma cidade com direitos plenos ou não. E nós não estamos precisando somente de praças iluminadas, nós não estamos precisando somente de ruas e avenidas bem iluminadas, estamos também. Mas nós temos uma demanda por um crescimento de novos pontos de luz, de fazer a energia chegar em alguns espaços dessa cidade, sobretudo periférica. Sobretudo a periférica, que é quem mais precisa que o transporte coletivo chegue, que é quem mais depende da segurança pública nos momentos de violência, que é quem mais precisa do transporte, da ambulância, etc. E aí, a dicotomia, talvez uma falsa dicotomia, que me foi provocada ontem, quando o vereador Meira trouxe essa reunião que vocês tiveram, essa propositura, foi a definição dos espaços em que nós receberíamos esse recurso, que obviamente é muito bom.
Porém, no médio e no longo prazo, quais as consequências que nós teríamos para não restar deserta qualquer perspectiva de chamamento e implementação desta parceria público-privada? A gente tem N exemplos, até conversava aqui de canto de mesa com o vereador à minha direita aqui, Meira. Nós conversávamos de que tem cidades que têm ótimos exemplos de parceria público-privada e tem outras que é um desastre. Nós não precisamos nos pautar nem por um nem por outro, nós temos a nossa realidade. E aí eu pergunto, eu fico com a dúvida e conversando aí antes do início, o senhor já me disse, não tenho condições de descer a miúde para saber as implicações que isso poderia trazer num eventual chamamento público, considerando que as áreas que seriam atendidas nessa proposição aqui, inicialmente com a CPFL, poderia fazer com que se tornasse menos, vamos dizer, competitivo ou menos, chamaria menos atenção, estimularia menos, seria menos atraente. Olha, Mira, tá sensual hoje, hein, Mira? Seria menos atraente, aqui pelas palavras do vereador Meira, para uma, seja qual for, empresa que possa vir a se interessar em participar desse chamamento. Eu ouvi o que o Eduardo disse, eu ouvi, da tua parte eu entendo tudo. E, mais uma vez, está de parabéns por entender a importância dessa casa e por ter vindo logo às 8 horas da manhã. Eu tenho aqui hoje uma série de ações, diligências, tem até uma equipe ali me aguardando da educação, que nós temos 3 escolas para visitar hoje em diligências, mas eu considerei que esse assunto que surgiu ontem era importantíssimo e que todos nós deveríamos estar aqui. Eu não costumo me opor por me opor. E votar contra é muito simples, naturalmente. Mas eu não voto contra também só por ser contra, eu quero entender. Então, eu estou vendo pontos muito positivos nesta iniciativa, mas eu tenho algumas preocupações e eu gostaria, se for possível, que a gente consiga esmiuçar isso para que outros vereadores, que assim como eu conversei com alguns, eu sei que o vereador Marcos também se manifestou ontem aqui na tribuna na mesma situação, e eu não estou aqui discutindo o barateamento ou não, porque às vezes aquilo que fica mais barato para o consumidor, no primeiro momento, também vai deixá-lo estacionado, sem ampliação de uma política pública que faça a iluminação chegar onde precisa chegar. E nós temos uma periferia imensa. Então, às vezes, o que a gente ganha num primeiro momento traz consequências para o futuro, né, que podem acabar se tornando desastrosas. Então, eram essas as dúvidas e os apontamentos que eu queria trazer aqui para a gente poder fazer o aprofundamento necessário e tomarmos uma decisão consciente, ainda que não seja unânime. Obrigada, vereador Meira. Eu estava perguntando aqui para a prefeita Suelen, né, qual é a estimativa de prazo que ela tem para que o jurídico da prefeitura já possa fazer um desenho daquilo que é a saída ou a pretensa proposta a ser encaminhadas para essa Casa de Leis. Ela disse que, ao que consta, acho que está com a doutora Denise, né? Ela não tem certeza da procuradora ou procurador que está com o caso, mas dentro de 2 ou 3 dias esse parecer já está pronto. Eu entendo que antes mesmo da proposta ser apresentada, prefeita, seria interessante que a procuradora ou o procurador que emitiu o parecer, junto com os outros técnicos da Finanças e também lá o Bruno, né, que também é a pessoa que cuida desse assunto, pudesse mais uma vez aqui, antes mesmo da senhora encaminhar o projeto de lei, mas assim, de uma maneira bem célere, para a gente reunir novamente a casa, discutir com os vereadores, detalhar alguns pontos, algumas questões pontuais, como aqui o Marquinhos ontem, por exemplo, apresentou, e tomarmos uma decisão aí, como o doutor Pedro mesmo disse, o mais rápido possível. Eu entendo que é uma questão que merece uma discussão ampla, porém, nós temos que tomar uma decisão rápida. Essa que é a grande verdade, né? Sob pena de perdermos aí, possibilidade de perdermos o investimento, coisa que eu, particularmente, não gostaria que acontecesse. Então, eu acho que ficou bem claro que
que todos os personagens que aqui estão hoje, né, a iniciativa do Dr. Pedro em trazer para essa Casa de Leis, em trazer o técnico da CPFL, o executivo, que é quem vai propor de fato a mudança na legislação, caso seja necessária. Então, isso é muito importante, porque todos aqui, eu entendo que nós estamos bem intencionados e querendo o melhor para a nossa cidade. Essa que é a grande verdade. E, obviamente, se porventura, como o Dr. Pedro, conversei com o Dr. Pedro hoje, né? E se podemos mudar o foco desse recurso, desse investimento para uma outra área? Até podemos, né, doutor Pedro? Não tem problema algum. Não necessariamente na iluminação pública, como, por exemplo, em projetos de eficiência energética, não é verdade? Isso também é possível. Mas eu acho que o impacto, na verdade, mais interessante, não só financeiro, mas em retorno ao munícipe e ao cidadão, é a iluminação pública em si. Como o próprio vereador ontem aqui, acho que foi o... Estou tentando lembrar qual foi o vereador que ontem falou sobre o vereador Locadora. O vereador Locadora ontem, ele fez um relato aqui nessa tribuna sobre o breu, a escuridão que estava no Parque Vitória Régia, que é o cartão de visita da nossa cidade. Então, ele falou assim, olha, uma coisa assim absurda, porque a gente não consegue, as pessoas, crianças se divertindo, as famílias se divertindo lá num breu, numa escuridão total no Parque Vitória Régia. É uma coisa assim inadmissível. E ele não sabia nem sequer da proposta que nós iríamos aqui, da proposta do Ministério Público em melhorar a iluminação pública. Doutor Pedro, por favor. Eu vou ficar provocando o doutor Pedro, porque assim toda vez ele... Vereador Mira, depois o senhor dá a palavra para mim, fazendo favor? Ô Marquinhos, lógico. Por favor, presidente, fica tranquilo. O senhor quer falar primeiro? Quer falar primeiro, Marquinhos? Eu só queria ressaltar da importância e da preocupação e da relevância da preocupação da vereadora Estela. Eu acho que isso tem que ser visto, sim. O que eu quero me desculpar com vocês, mas embora não seja culpa minha, é a janela curta de oportunidade que a gente tem. É só esse o problema. Mas eu acho relevante, porque é óbvio que a gente tem que ter o olhar justamente para saber se isso no futuro vai impactar negativamente justamente aqueles que mais precisam, que é a preocupação que a vereadora externou. Então, isso tem que ser visto. Eu acho que isso realmente... eu não sou administrador público, então quem tem condições de saber qual que é a melhor política pública para a cidade, além do Poder Executivo, é o Poder Legislativo, que está no dia a dia em contato com os seus eleitores, com os munícipes, né? Eu não tenho... Para mim, aparentemente, é boa essa proposta, né? Me pareceu, assim, no primeiro momento, uma coisa muito boa. Mas a minha boa intenção não vale nada. Vale o dia a dia, é quem está na lida com isso, quem conversa com o eleitor, quem está vendo os problemas da cidade, né? A gente acompanha, mas não acompanha com a profundidade que acompanha quem trabalha exatamente fiscalizando as ações do Poder Executivo, fazendo proposituras de lei para melhorar a vida dos munícipes. São os senhores que têm condições de verificar se isso, a médio e longo prazo, vai ser um impacto positivo, né? O que fica de ganho, de qualquer forma, e vale aí talvez uma meditação, é que depois de 5 anos, essa economia, ela pode inclusive ser utilizada com recurso do próprio município para potencializar a iluminação pública em outros pontos também, né? Depois dos 5 anos, os 80%. De início já teria 20%, né? Se não quiser mexer na CIP, né? Se manter a CIP como está hoje, você já tem 20% desses 12.400 que você já pode ir usando para melhorar, né? E depois de 5 anos você vai ter os 100%, né? Mas eu acho que é uma questão importante que realmente a casa tem que decidir, sim, sobre isso. Não quero atrapalhar isso e eu só lamento que o tempo é curto, mas acho que é importantíssimo que se discuta isso, sim. Obrigado, doutor Pedro. Marquinhos, por favor, presidente dessa Casa de Leis. Vereador Mira, obrigado. Ao centro. Ao centro. Cumprimentar a todos, cumprimentar principalmente as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, cumprimentar o Carlos, CPFL, doutor Pedro, a todos aqui, pessoal que fez o estudo da PPP da iluminação, que se faz presente, servidores, enfim, imprensa.
Doutor Pedro, eu quero dirigir diretamente para o senhor. Primeiro, parabenizar a história do senhor, que o senhor ama essa cidade, o senhor defende essa cidade, não é o primeiro assunto, grande assunto que o senhor participa. O senhor fez uma fala ali na seguinte direção: olha, se vocês forem contra, vocês votam contra. Como que funciona o legislativo? Toda vez que chega um projeto de lei aqui, inclusive da prefeita, a gente faz de tudo para adequar esse projeto. Pede sobrestamento, a gente faz emenda, a gente chama audiência pública, a gente debate até não tiver mais nenhuma dúvida, para aí sim, a hora que for para o plenário, o vereador com certeza ele vai saber se ele vai votar sim ou vai votar não. Mas a gente faz de tudo para adequar. A iluminação pública, não tem o que debater sobre a questão da qualidade do LED. Não tem, isso aí, se não fosse bom, nós não estaríamos discutindo desde 2019. Nós já estamos tentando desde 2019. Infelizmente, o ex-prefeito Gazeta foi induzido a erro. Alguém falou para ele: olha, você não precisa mandar para a Câmara Municipal e está tudo certo. Não só precisa comunicar a Câmara com 30 dias de antecedência para cumprir a lei da PPP de 2014, se não me falha a memória, como precisa de autorização legislativa, porque é uma concessão pública. E todas as concessões públicas, como determina a lei orgânica do município, precisam de autorização legislativa. Então foi uma falha, senão já teria caminhado. Então, onde eu quero chegar, doutor Pedro? Talvez nós pudéssemos discutir outras alternativas, como a questão da eficiência energética. A tendência, com essa questão de seca, o problema que passa o país, o mundo, a tendência é que o custo da energia elétrica não pare de crescer, né? Então, você imagina se você puder produzir a sua própria energia elétrica, né? Por que eu falo isso? A PPP da iluminação, entendo eu, que eu não sei como que está a situação, se a prefeita já revogou o ato ou não, né, do governo anterior, porque, inclusive, o entendimento do promotor Macelli era que, revogando o ato, poderia dar continuidade à PPP, ela está mais ou menos contemplada, vamos dizer assim, né, e com um recurso que nós já temos. Esse é um ponto. E segundo ponto, eu tenho muita preocupação, numa cidade de 400 mil habitantes, de você ter 2 pais da criança. Sabe aquela história? Queimou a lâmpada da avenida tal. Eu ligo para quem? Eu ligo para a CPFL, eu ligo para a empresa que venceu a PPP. Eu não sei, eu sou munícipe. Eu não sei quem está administrando aquela lâmpada lá. Você está entendendo? E aí, fica inclusive mais cômodo para a empresa que venceu a licitação ir para a própria CPFL, vai deixando lá porque ninguém sabe se é minha ou se é da outra empresa, sabe? Então, assim, entendo eu que se nós pudéssemos ter uma única empresa para a gente cobrar, não só as lâmpadas funcionando, mas principalmente a extensão, os braços novos, novas ligações, chegar na periferia, que nem a vereadora Estela falou, né? Então, acho que é um ponto que talvez, doutor Pedro, é possível a gente discutir, fazer um debate e chegar num consenso, né? Acho que, obviamente, que o tempo é curto, mas eu acredito que, com a expertise que a CPFL tem, da mesma forma que fizeram recentemente a instalação de placas fotovoltaicas em unidades de saúde do município, nós poderíamos, né? Nós temos aqui, o jornalista Nelson Gonçalves fez um apontamento interessante na matéria dessa noite. Só o DAI consome 35 milhões de reais em energia. Imagina, 35 milhões é muita coisa, é um absurdo. Então, assim, se nós pudéssemos avançar numa discussão de uma eficiência energética para os prédios públicos, para o setor público, a mesma economia que seria proporcionada com a redução, essa economia também poderia ser feito esse projeto social que o senhor tem a intenção de fazer nas outras cidades. Também teríamos economia, teríamos uma produção de energia que ficaria de eterno aí por um bom tempo, produzindo energia para o município, e nós não colocaríamos em risco a possibilidade de nós termos uma boa empresa participando de uma PPP no município, com começo, meio e fim, e a gente não ter uma outra com engenharia
que veio para a nossa ET, e aí nós estamos um imbróglio, né? Bauru é vergonha nacional que não consegue tratar o seu esgoto, porque nós não tivemos uma empresa que conseguiu se acertar, fazer com os projetos complementares ou não, terminar uma estação. Então, realmente, eu parabenizo mais uma vez o senhor pela insistência, pela persistência desses 20 anos que o senhor está falando aí. Não é fácil, não é para qualquer um, mas se nós pudéssemos encontrar uma alternativa que contemplasse a todos, né, sem nenhum risco para a nossa PPP de eliminação, talvez seria algo que lá na frente a gente não se arrependeria, né? Era essa a minha participação. Muito obrigado. É perfeito, é legítima a sua preocupação, vereador Marquinhos. E o que eu posso dizer é o seguinte em relação a isso, né? Dizer para todos. A proposta que foi oferecida pela CPFL foi essa, né, da iluminação pública. Eu vou dizer para vocês, né, agora a gente está num diálogo melhor, mas os diálogos, o Carlos acompanhou, eles não são fáceis, esses diálogos de negociação, entendeu? Então, esse formato foi o formato que a CPFL forneceu. Eu acho que a eficientização de prédios públicos, como eu falei, ela é mais complexa, e ela vai demorar mais o retorno, ela é de mais difícil controle, porque você tem hoje aqui, você faz eficientização nesse prédio aqui, hoje ele está economizando, sei lá X quilowatts. Amanhã ele pode não estar economizando X quilowatts, porque ele instalou um grande equipamento lá, não sei o quê. Como é que a gente controla isso? Entendeu? É mais difícil. Mas não descarte, não. Só estou colocando as dificuldades, entendeu? Primeira, né? A segunda, uma outra possibilidade seria você instalar fazer um projeto de eficientização em locais onde não existe essa variação, né? Então, uma bomba do DAE, você não tem, você já sabe que ela consome tanto aquilo. Não vai ter essa variação de um prédio, pode ter, como eu falei. Então, você pode ali talvez ter uma segurança maior do retorno e um controle melhor do que retorna para a aplicação. Agora, essas duas outras possibilidades, elas passam aí de conversar com a CPFL. Não sei, o Carlos aqui hoje, eu acho que ele não está autorizado a mudar a proposta. Não sei se está, ou se está autorizado a falar se é possível caminhar por uma dessas outras duas possibilidades. É isso, né, vereador? Pelo que eu entendi, que o vereador propõe. Eu não me oponho ao modelo, entendeu? Até porque, como eu falei, volto a falar, eu não sou o gestor público. O gestor público é a prefeita e o legislativo. O que o legislativo decidir que é melhor para a cidade, desde que haja esse retorno, que eu preciso do retorno. Que eu não posso deixar todo o investimento em Bauru. Eu preciso do retorno para dar o investimento para a região, né? Garantindo isso, qual é o que vai ser feito, eu não tenho, a princípio não tenho nenhum tipo de restrição. Exceto que aqui, nesse caso, o retorno vem em 18 meses, né? Precisa ver esses outros, como é que a gente faz esse retorno, se o retorno é rápido nessas outras alternativas também, né? Eu falo, e essa rapidez do retorno é justamente para reaplicar em projetos para a região, né? Hoje eu estou aqui no federal, mas eu, por exemplo, já tenho tempo para aposentar. Se eu sair amanhã, eu não sei quem entra no meu lugar, se vai ter essa ideia de dar o retorno para toda a região, né? E a minha preocupação é essa. Se não for para dar o retorno para toda a região, para dar só para uma cidade, aí eu não me sinto à vontade. Quer dizer, não é justo com os demais, com a região como um todo, entendeu? E eu prefiro abortar esse projeto e partir para um outro tipo de negociação com a CPFL. Tá? É só essa a minha colocação. Deixa eu fazer uma consideração. Das negociações foram até discutidos essa questão de eficiência energética aí em prédios públicos. O doutor me corrija. Mas a questão de mensurar isso, como ele até falou, a questão de reforma, necessidade, para fazer uma fotovoltaica, a questão de telhado. Tivemos aqui a questão da UPA, tivemos que fazer a reforma do telhado. Então, teve os entraves, né, prefeita? Não é tão simples de passar por isso, essa questão de reforma. E também tem a questão do retorno, que o doutor Pedro pensa aí, legítimo, de contemplar os outros municípios. A questão da iluminação, inicialmente, é mais fácil, é mais mensurável dessa economia já estimada de quanto que vai, né, voltar, e aí ele poder utilizar nos outros municípios. De repente, se partindo para outro tipo de projeto, a definição vai ser do
IPF, mas não viria, eu creio que não todo esse recurso para o município de Bauru. De repente escolhe lá um prédio, vai ser contemplado com um projeto, sei lá, de 2, 3 milhões e os outros também escolheríamos outros prédios em outros municípios, só que o retorno, como ele mensurou, às vezes como já vai mexer, já tem necessidade de trocar equipamento, já vem, aí a economia, ela não é tão simples assim. Tem vários hospitais aí que a gente faz a proposta de economia, mas eles fazem as adequações. Aí, lá no final da conta, que era para economizar 30%, acaba economizando 10%, porque ele já deu um upgrade no hospital, na UPA. É errado? Não é errado, mas isso acontece muito. Essa questão de bomba, o senhor falou, né? O senhor falou de bomba do DAI, né? Quanto que o DAI gasta hoje de energia, né? Se nós tivéssemos produção de energia, né? A diferença, obviamente, poderia ser calculada, aí a gente saber quanto que economizou, né? E essa hipótese, Carlos, de ser... Porque uma coisa é você pegar 50 unidades de saúde para fazer, né? Isso demora muito, é complexo, isso é um projeto de longo prazo, né? Mas se fosse, escolhesse um órgão que nem o DAI, por exemplo, pegasse os locais onde mais gasta e ver se ali... Porque aí são obras... o quantitativo é menor de obras, né? E a obra talvez não demore tanto. O que você acha dessa possibilidade? Já vamos explorar aqui para... Tá, a questão de a gente estar olhando para esse lado de captação, de motores mais eficientes, realmente, eu creio que o DAI, né, tem motores muito antigos, tem a questão da partida dos motores. Eu acho que dá para estudar algo, né? Aí vai aí da necessidade, que de repente vai ter a economia e como que essa economia ia voltar. Tá. É possível, eu creio que não um retorno tão bom quanto, mas é possível sim fazer um projeto de eficiência energética. Já tem, a CPFL tem feito através de chamada pública em outros municípios, mas através de chamada pública, mas o retorno creio que não chegaria perto disso. Não me enrola não, cara. O retorno não tão bom não significa o que seria esse retorno? Porque assim, aparentemente, porque como a tarifa, eu estou brincando com você, mas se você tiver condições de responder, obviamente, a tarifa da iluminação pública, ela é mais barata, né, do que a tarifa desse gasto do DAI, por exemplo, né? Você acha que o retorno não se aproximaria ou até eventualmente suplantaria o da iluminação pública? Você não se arrisca a dizer isso? Eu arrisco em falar que existe um retorno sim, né, que são motores muito arcaicos, já vou usar esse termo, são muito antigos, e você colocar um retrofit hoje, um motor eficiente, e também está olhando, será que eu preciso de tudo isso? Mas aí talvez cabe algum também investimento do DAI, tá? Não é todo o investimento, mas eu acho que dá para conversar. E o retorno dá para chegar próximo desse da iluminação, por retorno em economia? Não sei próximo, eu posso sair daqui com essa missão e pegar um projeto de eficiência de uma proposta já consolidada e que está sendo executada e trazer um valor estimado para vocês. Certo. Então existe essa outra possibilidade aí. O Carlos sabe que a gente tem urgência nisso, pode agilizar isso e apresentar essa alternativa também para a Câmara, né? Super interessante. Eu quero dizer, entendeu? Eu não sou gestor, não tenho preferência por nenhuma coisa. O que eu quero é o retorno para eu aplicar na região. Essa é a minha preocupação. Correto, doutor Pedro. O vereador Manuel Luzilo, por favor. Bom dia, vereador Meira, que
preside aqui a reunião, eu gostaria primeiramente de parabenizar todas as mulheres, né? Parabenizar a prefeita municipal, vereadora Chiara, vereadora Estela, em nome de quem parabenizo, né, todas as mulheres aqui presentes e todas as mulheres da nossa querida Bauru, do Brasil e do mundo. Segundo, parabenizar a iniciativa, né, do Dr. Pedro, né, que trouxe para nós essa alternativa, acho muito importante para a população, nós que estamos sempre em busca de investimentos e atração para a nossa cidade, né? Então, tem já o nosso apoio e reconhecimento, eu acho que é só questão de trâmite. Enquanto presidente da Comissão de Justiça dessa casa, pode ter certeza que assim que o projeto de lei entrar nessa casa, será designado o relator e eu tenho certeza que os membros também darão sequência para que a gente seja célere, tal qual a necessidade da gente fazer essa implantação. A minha ponderação era exatamente em relação à questão do DAI, né? Porque na Índia nós já vimos, né, várias usinas de energia elétrica, inclusive sobre a lagoa de captação, onde inibe que haja uma evaporação de água, tenha retenção de água, e isso faz com que você tenha um abastecimento mais saudável, menos perca de água e também haja o retorno de energia para a empresa. Então, talvez a seguir os exemplos da Índia, da China, onde as usinas de energia ficam sobre a lagoa de captação, e isso possa ter um retorno não só em relação ao desperdício, evaporação de água, mas também ao DAI, pode ser uma alternativa rápida e eficiente, tal qual. No entanto, eu também, né, já acolho o projeto de eficiência energética e de iluminação pública, né, que foi proposto aqui. Por quê? Porque nós, e eu tenho sido um grande cobrador e incentivador da parceria público-privada para energia, para iluminação pública, porque nós já temos tudo isso muito preparado, mas as coisas são muito burocráticas e muito travadas no poder público. Nós temos aí uma oportunidade de iniciar um grande projeto na cidade e se eventualmente a gente não dá sequência no primeiro passo, pode ser que fiquemos aí mais 5, 6, 10 anos sem ter uma parceria público-privada, porque nós sabemos como as coisas funcionam aqui em Bauru, e a gente não dá um primeiro passo, e outras cidades, como Marília, já tem um parque totalmente iluminado por LED, e não através de parceria público-privada, mas através de licitação, né, da própria prefeitura, enfim, e estipulando outros critérios para a condução do seu parque de iluminação. Também não vejo impossibilidade, eventualmente, de termos 2 ou mais empresas trabalhando a iluminação pública. É só fazer um órgão regulador e uma gestão sobre isso, de maneira a cobrar a quem de direito, né, e dar responsabilidade a quem de direito. Isso é muito comum no setor privado, você ter mais de um fornecedor, até para que você haja comparação da prestação de serviço, né, e você possa cobrar a quem de direito. E a pergunta que eu faço em relação a essa questão da instalação desses pontos de iluminação é o seguinte: a CPFL, ela assumiria o parque de iluminação onde ela trocaria essas lâmpadas, certo? Essa é a contrapartida. No entanto, existe prazo definido para isso? Eu estou perguntando porque é o seguinte, né? E aí a gente tem que estudar. Por quê? Nada impediria, até porque a contrapartida da CPFL é dar os 12 milhões e não se utilizar dos 12 milhões. Nós poderíamos, sim, manter a parceria público-privada, numa eventual parceria público-privada, e a CPFL vai concorrer com todas as outras. Essa iluminação pública, ela poderia fazer parte da parceria público-privada, porque não existe uma obrigatoriedade da CPFL ficar com esse parque. Existe ou não? A questão aí, Luzila, é o seguinte: hoje manteríamos o que temos hoje. A CPFL, ela faz toda a parte de manutenção de iluminação pública. Até foi um item vencido aí nas discussões iniciais.
e vem através do projeto de eficiência energética. Então, está atrelado ao projeto de eficiência energética esses recursos. O prazo seria 18 meses aí, a partir de fechar o acordo. Não, perfeito, 18 meses para implantar, mas você não tem a obrigatoriedade de ficar com esse parque, né, de manutenção de energia para você. Isso está sendo discutido, está em última instância. Isso é o que eu entendi. Tá. Claro, fica à vontade. Se eu entendi a sua dúvida, deixa eu ver se eu entendi a sua dúvida. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Veja só, a sua preocupação é com a manutenção do parque, né? Como é que é hoje? Vamos relembrar. A ANEEL autorizou que a concessionária transferisse essa manutenção para os municípios. Perfeito. Né? A concessionária, aonde ela pôde, ela fez isso. Ou seja, para a concessionária, não é um bom negócio ficar com essa manutenção. Então, vamos lembrar isso. Senão vocês não estavam brigando na justiça e estavam discutindo isso. Vocês transferiram para os municípios. Bauru entrou com uma ação para obrigar eles, a CPFL, a continuar responsável pela manutenção, pagando para a CPFL. Esse pagamento é um custo, digamos assim, vantajoso ou atrativo para o município no momento. Então, por isso que o município entrou com a ação. Eu quero que a CPFL continue, entendeu? A manutenção. Como é vantajoso para o município, como isso é importante para o município, quando nós estávamos discutindo ainda lá no Executivo isso, essa foi uma questão colocada pela área técnica. Olha, mas quem vai ficar com a manutenção? Vamos trocar e vai passar para nós? Nós não queremos, porque nós já estamos com a ação. Aí a CPFL assume o compromisso de, mesmo depois de trocado por LED, continuar fazendo a manutenção, certo? Agora, o senhor pergunta no futuro, né? Numa parceria privada, que talvez, eu não sei o modelo de parceria, mas talvez você está pensando no modelo de parceria em que essa manutenção seria feita pela empresa que ganhasse, né? Você entendeu agora a pergunta dele? Ele quer saber se a CPFL vai brigar para não ceder para parceria. Para não ceder para uma empresa. Por quê? Os colegas têm a preocupação de uma parceria público-privada dar deserta lá na frente. Mas assim, pode-se considerar, por exemplo, Bauru já tem 13 mil braços de LED. Nós temos aí o restante 60% que não são. A empresa, numa parceria público-privada, tem que trocar esses 60% restante, cuidar desses 13 mil que já são em LED. No entanto, fica com o valor da CIP e reduz-se o prazo de concessão. Por quê? A empresa, em regra, teria que fazer 12 milhões de investimento. A CPFL já fez. Então, eu não preciso conceder 30 anos. Eu concedo 25 anos, porque ela não vai precisar fazer esse investimento. Nós poderíamos, numa parceria público-privada, considerar o parque total, né? Ou a CPFL faz questão de ficar com... Não, nesse caso, assumiria o parque total. De repente, faz o projeto, trocou-se lá os 13 mil pontos, tem a questão da garantia, BNT, tudo certo. Possivelmente, a empresa que assumir já vai estar com isso aí, inclusive utilizando da garantia, né? E aí a CPFL, uma vez sendo transferido o parque, como na maioria das cidades, a questão é fazer a transferência formal. A partir disso, a empresa assume, né, tem todo como se fazer isso, ela assume, vai trocando e automaticamente vai trocando, entrando com projeto, aprova-se, diminui o consumo. Não, perfeito. Eu entendi, porque assim, não tem problema de deserção numa parceria público-privada. Depende dos critérios que a prefeitura for colocar para a parceria público-privada. Vai continuar sendo atrativa da mesma maneira, talvez ainda mais atrativa, porque nós já vamos ter mais 14, já teremos 14 mil lâmpadas de LED que a empresa não precisa fazer substituição. Entendeu, Marquinho? Então, a lógica é essa, era essa a minha dúvida só. Enfim, eu sou totalmente favorável nesses termos, né? Precisa ver a questão da legalidade, etc. Doutor Pedro, já fiz uma ligação rapidinha aqui. A questão da eficiência energética dos motores,
tem outras frentes, tá? Não é só, de repente, a gente ir lá para diminuir o motor. Tem a questão de vazão, o tipo. Então, tem que o DAI fornecer todos esses detalhes para a gente, lógico, olhando para as contas mais caras, de repente, e a gente esmiuçar e detalhar para a gente fazer uma proposta. Então, por isso tem algumas variáveis e hoje o DAI é o principal cliente de Bauru. Então, realmente, o maior consumo é do DAI, né, somando todas as instalações. Vereador Borgo, quer fazer uma pergunta, por favor? Vereador Meira, aqui eu cumprimento os demais vereadores, senhora prefeita, doutor Pedro, Eduardo, todos presentes. Ontem, a hora que foi colocado esse assunto aqui, doutor, eu sinceramente já formei minha convicção. Tá? Deixa eu ir no outro. Fala mais alto. Melhor. É como dizia Voltaire, o ótimo é inimigo do bom. Sabe, quando cai isso aqui no colo da cidade para troca de 13 mil lâmpadas, se for ficar correndo atrás de, pô, mas seria maravilha se fizesse, não tem tempo. Então, a opinião desse vereador, eu respeito todos os demais, mas dificilmente a gente consegue alguma coisa na nossa cidade. Quando cai aqui para a cidade uma ação que está há 20 anos com o Ministério Público Federal, e se a gente não pegar esse dinheiro da forma que foi explicada, aqui eu estou sendo bem objetivo e pragmático, esse dinheiro corre o risco de ir para um fundo difuso. Então, na minha opinião, gente, a gente tem que aceitar. Pelo amor de Deus. Agora entra aqui, não, vamos, perdão, tá? Mas não, vamos destinar para tal lugar, para outra rua, para o DAI, para... Aí, ó, quer saber? Acabou então não vem. E a gente perde mais uma oportunidade de ajudar a cidade de Bauru. Tudo, poxa, a gente fica aqui, nós estamos aqui, daqui a pouco começa uma comissão especial de inquérito. Qual que é a fala de maioria dos vereadores, da população? No final, a gente vai e remete ao Ministério Público Federal. Pela lisura, pelo orgulho que a gente tem do Ministério Público, tanto estadual quanto federal. A gente está vindo de uma ação que está vindo do Ministério Público Federal. E a parte técnica, a Prefeitura e até essa Câmara, nós temos aí para acompanhar. Mas, minha opinião, tá? Eu respeito todas as opiniões. Estava acompanhando, doutor Pedro, pelo celular agora, que eu tinha um compromisso previamente assumido, mas ontem, eu já formei a minha convicção, sabe, nos termos que estão. Eu acho que Bauru não pode perder essa oportunidade. Tem uma PPP da iluminação? Faz com o restante. Mas não perca essa oportunidade, senão a gente corre o risco de ficar aqui brigando durante 10 anos sobre PPP da iluminação e a população sofrendo com isso, como aconteceu em outras ocasiões. Essa é a minha opinião, eu já me manifesto favorável ao projeto inicial como foi apresentado nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador Borgo, pelo seu posicionamento. Doutor Pedro, eu e o Eduardo, eu vou tomar liberdade aqui agora, já que nós estamos numa audiência pública, eu acho que o assunto merece uma discussão ampla. Nós temos aqui os representantes da empresa, da Zopone, que elaborou e que foi contemplado, né, o projeto de manifestação de interesse que foi escolhido para modelar a nossa PPP, né, da iluminação pública aqui em Bauru. Eu estou aqui ao lado do vereador Marcos, à minha esquerda agora, né, literalmente. O vereador Marcos, ele falou o seguinte, né, da importância de ouvir a empresa, caso ela queira se manifestar, no seguinte sentido: o investimento aqui proposto pelo Ministério Público Federal, e que praticamente, que nem o Borgo falou, está na nossa mão, nós não podemos perder, né? E que contempla aí a substituição de 13 mil e poucas lâmpadas de um parque significativo. Haveria algum impacto nessa proposta, nessa modelagem de PPP apresentado pela empresa? Por favor, porque... Bom dia a todos, meu nome é Márcio, trabalho na Zopone Engenharia, sou o responsável pela modelagem de PPP que foi escolhida pelo município, tenho a bagagem de já ter construído algumas PMIs de iluminação pública, todas elas vencedoras. Tá ótimo, acho que voltou. Tá bom, obrigado.
Temos hoje a prática de sermos concessionários do serviço de iluminação pública em algumas localidades. Somos de Bauru e por isso essa dedicação de que fazer acontecer a PPP de iluminação pública em Bauru. Estamos acompanhando esse movimento da CPFL. O Carlos Eduardo é uma pessoa com quem eu converso bastante no dia a dia. Entendemos que a CPFL defenda os interesses dela, mas eu vejo aqui a necessidade, primeiro, de responder qual seria o impacto de um acordo desse tipo na PPP de iluminação pública. De pronto, eu diria para vocês, o primeiro impacto é prazo. Os estudos terão que ser refeitos, os cálculos terão que ser refeitos e nós teríamos aí mais um atraso na PPP de iluminação pública. Inviabiliza? Não inviabiliza. Não inviabiliza. Eu trago um caso prático. Nós disputamos na semana passada, na Bolsa de Valores, a PPP de Caruaru, em Pernambuco. Caruaru é bem menor do que Bauru, tem 26 mil pontos de iluminação pública e 11 mil pontos já estão em LED. E foi feita a PPP, porque PPP não é trocar lâmpada por LED, isso é a ponta do iceberg. Parceria público-privada é trazer a gestão de excelência para um serviço público essencial. É trazer, primeiramente, o setor público, o setor privado como fornecedor de capital. E esse é o principal papel do setor privado numa PPP, ele é fornecedor de capital, e trazer do setor privado a agilidade, a facilidade para fazer a gestão de um serviço de excelência que muitas vezes o setor público não consegue pelas amarras de lei de licitações e por tudo o demais que os senhores são conhecedores. Posto isso, eu entendo que a proposta da CPFL poderia ser melhor avaliada pelos sintores. Concordo com a fala do último vereador de que esse recurso não deveria ser perdido, deve-se trazer para o município. O que eu imagino que seja importante é não perder esse município, mas direcioná-lo para aquilo que é melhor. Então, a tarifa de energia de iluminação pública é a mais barata que existe. O quilowatt-hora da iluminação pública é o mais barato que existe. A tarifa é subsidiada por razões óbvias. E o município tem uma outra conta de energia a pagar, muito grande, para os prédios e serviços públicos. E o principal serviço público é a captação e distribuição de água, onde ele paga uma tarifa que é no mínimo o dobro. Então, qual é a lógica de utilizar um recurso vindo do setor privado, através de uma condenação judicial, para se baratear uma conta que já é subsidiada com a tarifa pela metade e deixar de usar esse recurso para diminuir uma conta de energia que é a mais alta do município? O DAI é o maior cliente da CPFL em Bauru. Ninguém paga uma conta de energia tão alta para a CPFL quanto o DAI. Por que não baratear a conta do DAI, ao invés de baratear a conta de iluminação pública que já é subsidiada? Eu acho que aqui, poderia discorrer na questão técnica por mais algum tempo, mas eu acho que aqui principalmente é uma questão social, doutor Pedro. A origem desse recurso é que a população de baixa renda pagou indevidamente contas à CPFL, pagou contas a maior do que devia. E agora esse valor está sendo devolvido. Porém, não há como se personalizar quem são essas pessoas a receberem dinheiro de volta. Bom, se não podemos personalizar, no mínimo temos que tentar fazer com que o grupo que receba esse recurso, que seja beneficiado, seja o mesmo. Mas na proposta que está posta, vocês estão falando de privilegiar a eficiência energética nas luminárias de maior potência, que estão nas vias principais. E, por consequência, atrasar uma PPP que trazia iluminação para toda a cidade, principalmente para os bairros mais pobres. Então, de novo, a classe menos favorecida vai ser prejudicada. Daqui a 2 anos, nós vamos ter a PPP de iluminação pública que ainda não saiu, porque todos os estudos estarão sendo refeitos e debatidos, e vamos ter, se tudo der certo, a proposta da CPFL de 18 meses, que eu acho tranquila de ser feita. A CPFL tem capacidade para fazer até mais rápido do que isso. 13 mil pontos em concessões de iluminação pública, nós do setor privado fazemos em 6 meses. A CPFL está propondo em 18, está muito tranquilo, acredito que fará com tranquilidade.
Mas daqui a 18 meses nós teremos as principais avenidas da cidade em LED e o restante da cidade, os bairros periféricos, onde nós temos problema de violência, principalmente contra a mulher. No dia de hoje aqui a gente está enaltecendo a questão das mulheres, mas contra os jovens, enfim, o problema de violência nos bairros, e os bairros vão continuar escuros. Então, aquela classe social menos favorecida, que já perdeu ao pagar contas a mais do que devia lá no passado, agora ela recebe, a sociedade recebe esse dinheiro de volta, e a parte menos privilegiada da sociedade continua sendo prejudicada. Então, acho que não é só uma questão de engenharia. Sobre engenharia eu posso discorrer quanto vocês quiserem, e fico à vontade para depois continuar esse debate, mas penso que é também uma questão social. Então, acho que o motivo do meu convite aqui foi explanar sobre o impacto dessa proposta sobre a PPP. Eu diria, o único impacto é de tempo, né? E como o doutor Pedro tem dito, que a principal questão de se utilizar esse acordo nesse momento é tempo, eu digo também pelo outro lado, né? Vamos ganhar esse tempo para fazer esse acordo, mas vamos perder muito tempo na PPP de iluminação pública. Então, acho que esse é o binômio que os vereadores aí têm que avaliar e entender o que é melhor. A minha proposta é não perder o recurso de forma alguma, é um recurso válido. Se a CPFL foi condenada judicialmente a ressarcir, que o faça, né? Mas que o município e essa Casa de Leis entenda que há uma forma melhor de utilizar esse recurso, diminuir uma conta que é a maior conta do município, uma conta onde a tarifa é alta, e não reduzir a conta onde a tarifa já é baixa. É uma sugestão que fica aqui da minha parte como responsável pela modelagem da PPP de iluminação pública. Obrigado. Por favor, doutor Pedro, vamos lá. Só apertar o botão. Eu agradeço a contribuição aí da Zopone com as suas observações. A gente sempre precisa ser mesmo, né, nós todos precisamos ser alertados das decisões, né, principalmente sob a perspectiva técnica. Eu só queria fazer uma pequena correção, que na verdade o valor, a minha preocupação foi sempre que o valor voltasse de alguma forma para os menos favorecidos, entendeu? Tanto é a minha preocupação, que se não fosse minha preocupação, simplesmente aplicava o projeto de eficiência energética igual, eu não pedia nenhuma contrapartida, né? Então, o retorno que virá, existe um retorno da própria obra, mas o retorno que virá é a economia que serão aplicadas em projetos, né? Então, assim, eu nunca tive distante desse objetivo, né? Só para deixar claro isso. E aí, se partir para essa questão do DAI, como foi sugerido, né, que me parece, né, Carlos, que ela se for entre essa e a eficientização de 50, 60 pés, essa talvez seja mais rápida e mais fácil de fazer, né, e gera a economia também, uma boa economia, né. O que fica pendente nessa escolha é que precisa ter, como o Carlos falou, uma agilização, que o DAI passe os dados que eles precisam para eles poderem apresentar o que eles conseguem fazer em cima desses dados, entendeu? Então, aí vai ter que correr em cima do DAI. Aí o presidente do DAI não está aqui, mas já está saindo comissão aí, talvez, se vocês escolherem essa via, né? Então, tem essa via. Então, assim, eu volto a enfatizar, eu não sou o gestor, os gestores são vocês, entendeu? O que eu quero garantir é o retorno, para justamente o encontro do que o senhor falou, é o retorno em projetos sociais para a região, né? Se o retorno for similar ou superior a esse, não tem nenhuma oposição, assim, nós tocamos, fazemos. E se a CPFL também se propor a fazer essa alternativa, fechamos tudo, entendeu? Sem problema nenhum, né? Eu acho que... Rapidinho, só, doutor, acho que se tendo interesse a possibilidade dessa questão do DAI ser avaliada, eu acho que a gente pode
tentar de forma mais rápida possível, ter o interesse da CPFL, nós nos comunicarmos ainda hoje com o DAI para a gente conversar sobre essa possibilidade. Eu acho que também seria uma ótima alternativa e a gente teria um pouco mais de flexibilidade e não mexer na CIP, necessariamente, mas também de acordo com os critérios que vocês precisam, de uma agilidade e de acordo com o que a CPFL vai ter condições de oferecer. A gente já pode providenciar isso assim que eu sair aqui da reunião, eu já falo com o Saraiva sobre isso. Bom, doutor Pedro, eu acredito que a fala, né, do Marcos, que representa aqui a empresa... Márcio, me perdoe. Me perdoe, Márcio. Eu entendo que a fala do Márcio é de suma importância, mostrando, né, o ganho para o município, né, com o investimento, seja na substituição das lâmpadas e seja num programa de eficiência energética no DAI, que é o maior consumidor de energia elétrica da nossa cidade. Eu entendo que também, além da manifestação da prefeita, que ela vai pedir para os técnicos do DAI também já iniciar um estudo, independentemente daquilo que já vem sendo tratado, vamos continuar, ou seja, vamos ter os dois focos, né, tanto na iluminação pública quanto também no DAI. Agora entra o DAI, mas eu gostaria, viu, Eduardo, de pedir a sua gentileza também para que auxiliasse o DAI nesse estudo, porque se a gente tiver essas duas alternativas aqui, e o doutor Pedro, para ele, o doutor Pedro está bem claro aqui, o doutor Pedro quer ajudar. O doutor Pedro aqui, ele tem um recurso que ele está, em tese, nas mãos dele, e ele pode dar o devido direcionamento, seja para eficiência energética, seja para iluminação pública. O que importa é o uso do recurso, como o próprio vereador Borgo falou. Nós não podemos abrir mão desse recurso que hoje está nas nossas mãos, e o doutor Pedro está estendendo esse recurso para Bauru. Ponto. Nós não podemos abrir mão disso, né? Então, eu acho que esse talvez seja a nossa, o nosso foco daqui para frente. Por favor, Eduardo, se você quiser se manifestar, também, em razão da fala do Márcio. Não, né? Bacana. Bom, quanto ao apoio aí da CPFL, 100%. A gente já identifica aí os maiores contas aí, de repente os top 10, já coloca a engenharia aí do DAI com a engenharia da CPFL, já sabendo do que nós precisamos para fazermos essa avaliação, estamos à disposição. Eu agradeço. O doutor Pedro, o senhor quer se manifestar mais alguma coisa? Algum vereador, vereadora Chiara, algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Prefeita, gostaria de falar mais alguma coisa? Eduardo, mais alguma ponderação? Senhor Márcio, o senhor tem mais alguma? Não? Vereador Borgo? Não também? Então tá bom, eu agradeço a presença de todos, a presença dos secretários aqui presentes, a presença da iniciativa privada, a presença dos nossos colegas vereadores e vereadoras, a presença da prefeita, e mais uma vez deixo consignado aqui o nosso agradecimento a todos, e também não podemos deixar de ressaltar mais uma vez a importância do Dia Internacional da Mulher, representado aqui pela prefeita municipal do Poder Executivo e aqui nesse momento representado pela vereadora Chiara Ranieri do Poder Legislativo. A vereadora Estela teve que se ausentar em razão de compromissos assumidos, em razão do cargo que ocupa aqui, as diligências que ela ia realizar em 3 escolas. Muito obrigado a todos, todos tenham um bom dia e fiquem com Deus.